agradeço a presença de nossos conselheiros que estão aqui, certo? O Grock, o ex-presidente Horácio, o Miguel também, que é coordenador da Câmara de Geociências, de Cartografia, Geociências e Companhia Limitada, a presença da coordenadora da Câmara Técnica de Arquitetura, o coordenador da Câmara de Banco de Ideias, né? Câmara Técnica, o Jansen, acho que eu não esqueci ninguém aqui nominar, é duro que você começar a nominar, e temos, né, o Grock, que faz parte do nosso Conselho Deliberativo, assim como quem faz parte do Conselho Deliberativo, o candidato a presidente, Zé Carlos, e o Antônio Borges. Junto comigo na diretoria, temos aqui o diretor técnico, Rodrigo Pascoal. Eram essas observações que eu tinha para nós iniciarmos, e eu chamo ao palco aqui para a condução deste evento aqui, o José Carlos, que é o coordenador da Câmara Técnica, vice-coordenador da Câmara Técnica da Infraestrutura. Obrigado a todos e tenhamos um bom evento. Boa noite a todos. Hoje nós começamos aqui com o nosso evento da Câmara Técnica de Infraestrutura e Logística, com a palestra Novidades do Sistema Ferroviário Brasileiro, que vai ser ministrada aqui pelo Dr. Sérgio Missi, e eu vou ler aqui o breve currículo dele. O tema será apresentado pelo engenheiro Sérgio Missi, que é engenheiro civil pela Universidade Federal do Espírito Santo, de 1968, com especialização em estradas pela UFES, em 1969, Master of Science Transport, em 1972, pela Universidade da Califórnia, Berkeley, atuando no ramo de engenharia consultiva no setor de transportes de 1977 até a data de hoje, 2023, trabalhando em empresas públicas e privadas. Iniciou como estagiário na Companhia Vale do Rio Doce. Atuou como engenheiro residente na Estrada de Ferro Vitória Minas. Engenheiro de estudos e projetos, assessor técnico na superintendência, gerente de custos e controle orçamentário, chefe do setor de custos e coordenação do programa de racionalização da apropriação de custos da Estrada de Ferro Vitória Minas, coordenador de projetos na Rio Doce Engenharia e Planejamento, diretor técnico de 1977 a 1987 e de 1992 a 2002, diretor-presidente de 2003 até a presente data, na NFR Consultoria Projetos Limitada, com direção, coordenação e ou participação em diversos projetos e estudos ferroviários executados dentro desse período. Foi presidente do DETRO Rio de Janeiro, Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, diretor-geral do DNTF, Departamento Nacional de Transportes Ferroviários, entre 1990 e 92, exerceu a presidência de diversos conselhos de administração de companhias, membro do Conselho de Administração da Rede Ferroviária Federal S.A., coordenador da comissão criada pelo ministro da Infraestrutura para estudar a privatização dos serviços ferroviários no país, secretário de Estado de Educação no Espírito Santo no ano de 2002. Destaca-se também as atividades didáticas como professor conferencista da cadeira de Análise de Sistema e Transporte Ferroviário e Superestrutura Ferroviária no Programa de Pós-Graduação em Transportes do Instituto Militar de Engenharia, entre os anos 79 e 94. Coordenador-geral do Programa Específico de Treinamento na área de transportes com ênfase no subsetor ferroviário para o BNDE, em 1980, orientador de teses de mestrado Estudo Intermodal de Transporte de Carga em um corredor aplicação no macro eixo Rio de Janeiro-São Paulo, pelo IME em 1979. Transporte de produtos químicos no eixo Nordeste-Centro-Sul, no IME também em 1980, e dimensionamento de superestrutura ferroviária e da camada final de terraplenagem em 1984. Professor conferencista e paraninfo do primeiro curso de pós-graduação em Engenharia Ferroviária do Brasil, na UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, com o patrocínio da Companhia Vale do Rio Doce, em 1989. Professor conferencista das cadeiras de Análise do Transporte Ferroviário e Sistemas de Custos Ferroviários, no curso de pós-graduação em Logística e Comércio Internacional, na UVV, Centro Universitário Vila Velha, campus de Vitória, Espírito Santo. Desde 1994, até a presente data, professor conferencista
das cadeiras de análise do transporte ferroviário e sistemas de custos ferroviários, no curso de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense desde 2008. Participante dos principais congressos e conferências sobre o transporte no Brasil e no exterior, destacando-se o Congresso Internacional de Transportes Público, em 1988, Congresso Nacional da ANTP e terceiro e quarto Internacional Heavy Haul Railway Conference, Vancouver, Canadá e Brisbane, Austrália, em 1986 e 1989. The Fifth National Conference on Light Rail Transit, San José, Califórnia, 1988. Encontro sobre o desenvolvimento tecnológico no setor ferroviário, FEPASA, em 1986. Participante e conferencista em reuniões e comissões ferroviárias da BNT, no 22º World Congress, International Road Transport Union World Railways Congress, Washington, em 1991. Primeira Conferência Nacional para Integração e Desenvolvimento do Transporte, CNT 92, em Brasília. Membro do Conselho Consultivo e Confederação Nacional de Transporte, CNT. Então, agora, eu chamo ao palco o palestrante Sérgio Miss. O palco é seu. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, presidente, companheiros aqui do Instituto de Engenharia do Paraná. O Zé Carlos só faltou dizer, depois de tanto trem, eu não morri atropelado. Cheguei até aqui. Eu agradeço muito a vocês. O Paraná, eu tenho ligações aqui, como eu já conversei com alguns de vocês, históricas, né? Desde a formação do programa do Banco Mundial, da formação da Ferroeste. Então, é muito importante essa volta. Eu queria, nesse momento, fazer uma singela homenagem a 2 ou 3 engenheiros aqui do Paraná que passaram pela minha vida com muita influência. O primeiro foi Eliezer Batista, com quem trabalhei muito, formou aqui em 1948 e foi reestruturar e fez uma nova companhia Vale do Rio Doce. E eu tive com ele na Europa e no Japão e foi um grande mestre para mim. Provavelmente ele levou 2 ou 3 engenheiros daqui. O Luiz do Amaral França Pereira e o Delcrécio, que eu esqueci agora o segundo nome dele. Mas agora me lembra também as pessoas que na rede ferroviária e no governo me ajudaram muito. Um foi o René Fernandes Chopa, que foi superintendente aqui no Paraná da rede ferroviária e foi diretor da rede. E o outro, o Zé Araldo, que vocês todos conhecem, Carneiro Lobo, que eu tive o prazer de trabalhar com ele, ainda eu estando na Inefere, governo, indo e voltando. Então, em nome dessas pessoas, engenheiros daqui do Paraná, da escola que vocês estudaram, eu tenho a honra de estar aqui presente. Bom, muito obrigado. Eu acho que eu vou usar aquele microfone ali. Como é que eu posso fazer? Bom, a primeira coisa que eu queria discutir com vocês é o tema, novidade. O que é novidade? Novidade é o que aconteceu hoje, porque amanhã o que aconteceu hoje não é mais novidade. Então, a nossa preocupação com novidade é entender o que foi a velhidade. Por que nós chamamos as coisas que estão acontecendo hoje de novidades? Por que nós não foram feitas antes? Por que isso não foi pensado antes? O que aconteceu antes? Então, nós vamos passar muito rapidamente num histórico
mais ou menos, da formação das ferrovias aqui no Brasil, até chegarmos realmente naquilo que a gente pode chamar de novidade. Outra coisa, referência aqui a ano, não tem nenhuma referência a política, a mandato, nada disso. É o ano que aquilo aconteceu e não importa por que aquilo tem acontecido aquele ano, né? Vamos ver se eu consigo manejar esse tem aqui com... Pronto. Essa pergunta eu faço para mim. Brasil é um país ferroviário? Não sei, mas devia ser. Devia ser. Estou puxando para baixo aqui. Por que devia ser? Bom, a primeira ferrovia na Inglaterra foi em 1825. Logo depois, ainda no mesmo século, nós tivemos a primeira ferrovia. Vamos chamar de ferrovia de 14 quilômetros, mas foi a primeira ferrovia. Por que é importante lembrar disso? Por causa do modelo. Eram ferrovias privatizadas com o recurso do mercado financeiro. Então, em 1800, nós sabíamos fazer ferrovia, tá certo? Quer dizer, não dependia de recursos direto do Tesouro. Lógico que tinha que ter a garantia do Tesouro, como tem no mundo inteiro, mas o recurso era privado, financiado pelo Banco da Inglaterra, que foi o caso aqui. Então, nós começamos bem, nós começamos como o modelo econômico mundial hoje dispõe, ferrovias privatizadas com recursos do mercado financeiro. Antes da Segunda Guerra, você vê, o Zé Carlos estava comentando comigo, em 1930 nós já tínhamos 32 mil quilômetros de ferrovia, e em 1958 nós tínhamos 38 mil quilômetros de ferrovia em operação. Quer dizer, nós podíamos ter sido e éramos um país ferroviário. Ué, com essa evolução, logo depois da Segunda Guerra, então, nós éramos um país ferroviário. Né? Lógico que nós tínhamos a Companhia Vale do Rio Doce, isolada do sistema, que foi criada com acordo entre o governo dos Estados Unidos, Inglaterra e Brasil, para fornecer minério de ferro para a guerra. Quando acabou a guerra, foi criada a Companhia Vale do Rio Doce, que incorporou a Estrada de Ferro Vitória-Minas, que é muito mais antiga, tá certo? Então, é uma ferrovia já mantida em outros padrões, né? E acrescentava mais aí uma eficiência muito grande na malha. Mas sempre, se vocês olharem toda a história nossa do Brasil, as ferrovias tinham modelos colonialistas. Saía de um ponto de produção para um porto. Saía não tinha o menor sistema de integração nacional, nem de incorporar riquezas entre estados. Era pegar café, levar para o porto, pegar minério de ferro, levar para o porto. Era o exemplo do modelo colonialista. Eu não estou conseguindo fazer isso, desculpe. Ah, tá. Bom, você vê o seguinte, que país é esse aqui, ó? As nossas ferrovias, quando foi criada a Rede Ferroviária Federal, em 1957, tinha essa configuração. Quer dizer, para você sair daqui para chegar aqui, você tinha para sair, para chegar, você não tinha nenhuma ligação, de integração nacional. Todas as ferrovias eram em direção ao porto. Então, o que aconteceu?
as ferrovias existentes, né? Central do Brasil, Leopoldina, Nordeste, Rede Mineira, São Luís Teresina, Santos de Ari, Paraná, Santa Catarina, Estado de Ferro, Dona Teresa Cristina, ou os ingleses que operavam, ou outras empresas que operavam, largaram, porque os contratos de concessão, naquela época, não tinham nenhuma proteção. O cara não tinha obrigação de entregar a ferrovia como encontrou, nada disso. Então, como o Porto de Santos, que foi o maior exemplo, né? O cara não botou mais dinheiro e essas ferrovias foram acabando, e o governo teve que criar uma estatal chamada Rede Ferroviária Federal, que incorporou todas essas redes, inclusive a Paraná, Santa Catarina, né? Eu estou insistindo nisso porque nós vamos ter esse modelo repetitivo, entendeu? Esse é o modelo repetitivo. Quando você não tem mais jeito, chama o governo, entendeu? Bom, então, com a criação da Rede Ferroviária Federal, nós ficamos com essa malha e opa, passou muito. Bom, logo depois, em 71, né, foi criada a FEPASA, que da mesma as condições que levaram a União a criar a rede, essas condições levaram o governo de São Paulo a criar uma empresa que juntasse a Companhia Paulista, Araraquara, Mogiana, Sorocabana e São Paulo, Minas. Eu que fui estagiário da Paulista, o trem azul da Paulista era uma maravilha. A gente dizia, toma cerveja, bota o vinho no quarto restaurante, que o trem nem balança, mas dava um prejuízo desgraçado, porque o trem pesado, Puma, igual o trem Rio-São Paulo e Rio-Belo Horizonte, que era um trem maravilhoso, mas não tinha quem pagasse, porque não dava para manter aquilo em operação. Então, também foi formado a FEPASA. Então, as ferrovias brasileiras, tirando algumas pequenas que nós vamos mostrar, passaram a ser operadas. Então, as ferrovias em 71 eram todas estatais, né? Menos algumas pequenas ferrovias, né? A Estrada de Ferro Vitória Minas era da Vale, Mineração Rio do Norte da Vale, Jari, Tombretas da Vale e Votorantim. Esse era o quadro que nós tínhamos em 1971. Tirando a Vale do Rio Doce, que todas as suas ferrovias, né, ela tem a mercadoria própria. Uma coisa é você transportar para você, tá certo? Você tem controle do preço, você tem controle do fluxo, você é o dono da mercadoria e o dono do transporte. Então, você pode ajustar essas coisas no melhor caminho. A rede era vendedora de frete e a FEPASA também vendedora de frete. A rede se expandiu e criou uma empresa de armazéns gerais para poder competir. Porque o que acontecia ela chegar numa estação e dali não ter o que fazer com a mercadoria, tá certo? Então, ela criou, mas também houve uma reação muito grande e não teve muito futuro da empresa, que era uma empresa boa. Eu falo que a rede ferroviária federal era muito inteligente e tinha uma equipe maravilhosa. Quer dizer, nós da Vale, da Falós da Vale, vimos na rede para aprender algumas coisas e levava para a Vale. Só que quando eu chegava na Vale, eu tinha tanto recurso que a rede não tinha, que eu implantava aquilo com maior facilidade. E a rede não conseguia implantar, porque não tinha o recurso para implantar. Tá certo? Quer dizer, então,
E esse negócio de falar em logística. Logística é uma palavra mágica, né? O que é logística? Eu não sei dizer para você definir o que é logística. Eu sei que papai na loja fazia logística, porque ele comprava uma mercadoria. Eu sou de Cachoeiro de Itapemirim, eu estudei, eu fiz meu primário numa estação ferroviária. Então, papai fazia as compras dele no Rio de Janeiro, para a nossa loja, mandava entregar na estação da Leopoldina. Então, um caminhão, uma caminhonete, alguma coisa, levava essa mercadoria até a estação da Leopoldina. Na Leopoldina, tratava dessa mercadoria, botava no trem para Cachoeiro. Já tinham 3 modais aí. Quando chegava em Cachoeiro, ia na carroça de burro, até na loja de papai. Então, isso para mim é logística. Se você conseguir... E a rede tentou fazer isso, que a Vale fez. A Vitória Minas, ficou melhor porque conseguiu fazer essa rede, essa cadeia logística. Bom, mas aí agora vamos começar a tratar do assunto de uma forma mais... Como é que era a política econômica da época e as consequências? Antes de 70, o petróleo era muito barato. Chegou a custar $2. Aqui eu botei $3 o barril. Então, por que você ia gastar dinheiro com um transporte que gastasse menos se esse negócio era tão barato? Tá certo? O slogan dos governos era governar, era abrir estradas. Lógico, pô. A rede, vocês aqui, acho que você lembra, teve um programa de erradicação de ramais antieconômicos. Não é? Quer dizer, nós tiramos ferrovia porque achávamos que o preço do petróleo era tão barato que não adiantava manter ferrovia em operação. Aí veio 73, o petróleo foi a $12 o barril, e veio 79 com dólares, o barril a $40 o barril. Aí, o que aconteceu? Pegou a gente, um país despreparado, com as ferrovias abandonadas. Só tinha 15 mil quilômetros de ferrovia que podia ser considerado em operação. E podia, mais ou menos, assim mesmo, tinha Vitória Minas, que já tinha em condições operacionais, com exceção da Vitória Minas, realmente. Então, a crise do petróleo pegou os Estados Unidos com 500 mil milhas de ferrovia. Então, se você cortar 100 mil, você fica com 400 mil, tá certo? Então, nós não nos preparamos para um revés, não é? Então, nos pegou de calça curta. O que aconteceu? O aumento do valor do frete rodoviário foi lá para cima, e o custo do Brasil, que todo mundo fala, o custo de colocar um produto no exterior ou no mercado interno, ficou muito caro. Mas essa era a política, né? Quantos rodoviarismo aí nós já tivemos, política de rodoviarismo, né? E a maior concentração do modal rodoviário na distribuição modal. Foi natural. Se você construiu rodovia, se você incentivou a indústria automobilística, se você incentivou a indústria de caminhão, foi natural que nós tivéssemos uma maior participação rodoviária na distribuição modal. Bom, aí o brasileiro é ótimo. O que vamos fazer agora? Entendeu? Aí começamos um milagre. Milagre brasileiro. Onde é que tiram essas coisas? Eu não estou. Isso aqui eu tiro de relatórios. Eu não invento essa palavra, não. Entendeu? Então, o milagre brasileiro. Então, a Ferrovia do Aço, em 1975,
foi criada a empresa Engefer para fazer essa ferrovia em 1000 dias, tá certo? Ela não terminou até hoje, mas foi criada para ser construída em 1000 dias e consumiu um dinheiro muito grande, não é? E até hoje não está pronta e nem vai ficar, não é? Eu passei para Norte Sul, mas vamos voltar na Ferrovia do Aço. Não sei se vocês sabem, o projeto da Ferrovia do Aço tem a mesma rampa para subir e para descer. Rampa, aqui tem poucos ferroviários, né? Mas é a resistência de subida, só que o trem predominante na Ferrovia do Aço é o trem vazio subindo. O trem predominante é o trem cheio descendo. Então, ele não pode ser penalizado com uma rampa de 1%, que é a mesma que tem para subir. Entendeu, pô? E tem um túnel de 8 quilômetros. Não é? Então, a Ferrovia do Aço foi projetada para ser uma ferrovia eletrificada. Tá certo? Por isso que não fazia diferença ter a mesma rampa, ter um túnel dessa dimensão. Então, eu, por acaso, fui contratado pelo governo federal para fazer a inspeção dos equipamentos da Ferrovia do Aço na Inglaterra, que foi lá na Inglaterra, e todo o equipamento ficou pronto e está em Cachoeira Paulista aqui estocado. Por quê? Porque a ferrovia não chegou energia até lá, não fizeram, e ela foi projetada para ser eletrificada. Então, nossa inteligência, né? Quer dizer, como não deu para fazer isso, como é que nós vamos fazer? Aí contrata os burros para fazer. O que eu faço agora? Bom, agora você faz o seguinte: você desce pela Ferrovia do Aço, tá certo? E sobe pela linha do centro, tá certo? Que é paralelo, como dizia o cara do Banco Mundial, só doido que faz uma ferrovia paralela à outra, entendeu? Então, aí o trem hoje desce pela ferrovia até no ramal de São Paulo e dali sobe pelo outro lado. E o túnel? O maquinista, ele viaja com a máscara, que na maior parte do tempo, na maior parte das vezes, muitas vezes não, ele tem que botar a máscara, porque não tem mais oxigênio na cabine para ele respirar. E essa ferrovia não está pronta até hoje. Está sendo operada pela MS, tem os viadutos largados lá ainda. E o que ficou para trás? Tente vocês, no serviço público, vender 1 quilo de cobre. Para você vender 1 quilo de cobre, você gasta 500 quilos de cobre de preço para vender 1 quilo. Então, ficou tudo aí armazenado, porque você não consegue vender. Essas coisas foi o milagre brasileiro. E junto com o milagre brasileiro veio a Ferrovia Norte-Sul, a ferrovia, todo mundo diz, do Sarney. Essa ferrovia, o traçado dela é tão simples que foi André Rebouças que traçou. Ele ele fez igual Niemeyer e fez um risco assim. E disse, aqui tem que ter uma ferrovia. Porque é o Brasil, pô. Aqui tem que ter uma ferrovia e tem que ter transversais. Uma no Nordeste, outra no Centro e outra no Sudeste. André Rebouças. Ele não precisou de nenhum... a conceituação é perfeita, tá certo? Então, a Ferrovia Norte-Sul tinha como conceito essa ligação do Norte com o Sul brasileiro. Aí vocês conhecem a história, veio aquele problema aqui com Cecílio, bom, posso falar o nome dele, mas com Cecílio Almeida, com o problema do governador aqui do Ceará, aquela confusão toda de corrupção e tudo, e a ferrovia ficou marchando até hoje, está sendo concluída, né? Bom,
Em 85, veio a grande primeira, vamos dizer, novidade no setor ferroviário, a construção da Estrada de Ferro Carajás. Eu acho que aqui eu troquei, eu acho que é 982 e não 892, mas não faz diferença. Tá? A ferrovia, a Estrada de Ferro Carajás, o doutor Eliezer, ele dizia o seguinte: quanto é que vale que o nosso companheiro Breno, voando de helicóptero, pousou lá na Serra de Carajás para tomar um café? Coisa nenhuma. Ele é um grande geólogo, já tinha estudado tudo, sabia que ali tinha minério de ferro. Entendeu? Então, isso aqui é uma ideia lúdica, né? Mas o doutor Eliezer perguntava assim, como nós estamos aqui, quanto é que vale aquilo lá? Aquilo vale 500 bilhões, não sei quantos milhões. Então, ele dizia, desculpe, eu não vou falar, mas não valia nada. Como não vale nada? Só vale o dia que a gente puser no navio. Senão, é um monte de pedra que está lá e não vale nada. Se a gente não tirar de lá e puser no navio, não tem valor nenhum. Então, foi a criação da Estrada de Ferro Carajás, que foi feito num sistema privado. A Estrada de Ferro Carajás, uma estrada de ferro do governo na época, da Vale do Rio Doce, foi financiada com a cabeça de iniciativa privada. Foi financiada basicamente com frete futuro. O que era frete futuro? A Vale vendeu 20 milhões de toneladas de ferro para o japonês, tá certo? Para entregar em não sei quanto tempo, e o japonês financiou a ferrovia. Pronto. É aquilo que eu disse na primeira planilha. Financiamento privado com garantias públicas, lógico, né? Ferrovia Estrada de Ferro Carajás foi construída rapidamente. A NFE, o contrato de construção da Estrada de Ferro Carajás foi 60% da Odebrecht, 35% da Rodominas e 5% da NFE. Entendeu? E foi construída a ferrovia, é hoje um exemplo da ferrovia no Brasil. Bom, e depois veio a ferrovia transnordestina, que nada mais é do que a transversal do Nordeste que o André Rebouça bolou, é a transversal do Nordeste. Bom, só que quando eu estava em Brasília, tinha um trem que saía todo dia do Recife e ia, não me lembro até onde ia, mas ia até uma estação e voltava vazio. Entendeu? Aí eu fui, o ministro era Osíris Silva, eu sou ministro, eu tenho isso aqui, o que eu faço? Ele falou, cara, para. Nós achávamos que isso era assim, né? Parou o Magrinho, que foi vice-presidente, Marco Maciel, veio com a tropa toda, nós tivemos que botar o trem lá. Ia e voltava vazio, ia e voltava vazio, porque não podia deixar a ferrovia sem exploração. E ele tinha razão. Se deixasse, no outro dia estava invadida, no outro dia não tinha mais nada, no outro dia estava acabada. Então, nós vamos falar sobre isso mais tarde, mas a ferrovia transnordestina entrou no programa do governo desde 1980, no final da década de 80, e até hoje está nos programas de governo. Tá certo? Faz uma parte, tira uma parte. Hoje, uma parte grande pertence à CSN, né? Bom, aí no final dos anos 80 e na década de 90, a gente se perguntar, o que fazer? Fazer o quê agora? Não é? Então, como é que era o cenário daquela época? Custo Brasil altíssimo, né? Vocês lembram da inflação, aquela confusão toda, como é que ficou o custo Brasil? Carência de recursos públicos, orçamento da União, e enorme déficit na rede e na FEPASA, enorme. Eu tinha
duas histórias para a gente amenizar um pouquinho aqui. Eu fui numa audiência da Comissão de Infraestrutura do Congresso, que era Senado e Câmara junto. E sentei lá na mesa, né? E cada um discursava que a ferrovia é uma coisa maravilhosa, que a ferrovia, não sei o que lá. Quando chegou na minha vez, eu peguei o Orçamento Geral da União e cheguei, olha, o senhor me desculpe, mas eu sou diretor-geral das ferrovias brasileiras e estou aqui com o Orçamento Geral da União, não tem um tostão para a ferrovia. Então, se ela a coisa é salvação da lavoura, cadê o dinheiro? Entendeu? E outra, foi um congresso que o governo brasileiro fez no Rio de Janeiro sobre ferrovia do mundo inteiro. Não é? E tinham 500 inscritos no Rio Centro. Né? E tinha um painel que eu ficava do lado do presidente das ferrovias alemãs. E é lógico que eu combinei com ele antes. Eu não ia fazer. Aí chegou na minha hora, eu perguntei a ele se ele não tinha vergonha da ferrovia dele ter perdido, naquele ano, 3 bilhões, na época de marco alemão, se ele não tinha vergonha na ferrovia dele. Porque eu morria de vergonha da rede ferroviária ter perdido 500 milhões do nosso dinheiro aqui. Se ele não sentia vergonha. Ele disse que não. E por ter perdido 3 bilhões, a economia da Alemanha ganhou 40. Porque a ferrovia não era fim, era meio do sistema econômico. Então, isso ficou marcado nesse congresso. Bom, então, quais foram foi no 80, ou no início de 90, ou no final dos anos 80. Então, quais foram as ações estudadas na época por um grupo que foi formado? Porque um ex-governador aí de Sergipe, que depois foi ministro, ele dizia o seguinte: quando você quiser que a coisa ande devagar, você cria um grupo de estudos. Né? Agora, se você quiser que a coisa paralise de vez, você cria um grupo de estudo interministerial. Aí acabou. Entendeu? Então, um desses grupos de estudo, né, decidiu, com muita propriedade, que era uma oportunidade de incentivar ferrovias com capital privado. E tinha 2 ferrovias no horizonte desse programa. A Ferroeste, que vocês conseguem muito bem, e conhecem muito bem, e a Ferronorte do Olacir, que foi o cara que pagou, hein? O Olacir não ficou devendo um tostão ao BNDES. Tudo que ele pegou emprestado, ele pagou. Ele perdeu tudo, porque ele perdeu tudo, no ponto de vista da ferrovia, né? Mas ele pagou. Então, o governo viu com bons olhos essas 2 tentativas, a Ferroeste e a Ferronorte, como incentivos para novas ferrovias de capital privado. E o segundo grande passo foi a transferência das ferrovias estatais para o setor privado. Tem um erro grave dizer que as ferrovias foram privatizadas. A privatização significa transferência do controle acionário de uma empresa para outra. Nas ferrovias, só a Vitória Minas e depois Carajás, que foram privatizadas, porque as suas empresas já eram privadas. As ferrovias da Rede Ferroviária Federal e depois da FEPAS foi transferida a concessão de operação para a iniciativa privada. Mas não foi privatizado, não vendeu patrimônio. O presidente foi dono da VASP, né? Ele me chamou, mandou um emissário, que era da rede ferroviária, dizer que ele queria comprar a Rede Ferroviária Federal. Ele queria comprar a Rede Ferroviária Federal. Ele era um grande transportador de caminhão, né? Olha meu tempo. Grande transportador de caminhão, ele queria comprar a rede. Tá certo? Aí eu fui com o ministro, né?
e perguntei a ele, ministro, como é que eu faço? Aí ele perguntou, o que você quer fazer? Eu não quero vender. Por quanto? R$1. Falei, tudo bem, você está autorizado aí. Aí eu fui lá, no escritório dele, ele... Então, eu vim aqui com autorização para vender a Rede Ferroviária Federal. Quanto é? Falei, R$1. Ele falou assim, ele parou, falou, e o passivo? Isso é um problema seu. O passivo é um problema seu. Pô. Você quer comprar só o ativo, aí eu quero também, pô. Entendeu? Acabou a conversa. Saiu no outro dia, no Jornal do Brasil, eu guardo até hoje esse episódio. Entendeu? Que ele comprar assim, até eu queria comprar, né? Então, o governo, a segunda grande ação estudada, foi transferir para a iniciativa privada a operação dessas ferrovias que estavam dando prejuízos enormes. Não é? Então, o governo incluiu a Refesa no Programa Nacional de Desestatização, do BNDES. Não foi simples, porque esse programa foi criado com foco na indústria, tanto que primeiro foi a CSN, porque na indústria é fácil. Você pega quantas ações tem aqui do governo, vende essas ações para João, o João fica dono, está privatizado. No serviço, a coisa é diferente. Mas, mesmo assim, nesse grupo, as ferrovias foram divididas por regiões, tá? E foram a leilão. O primeiro em 66, 1996, e concluído em 1999. E em 1998, a FEPASA foi incorporada à rede, e para poder entrar nesse programa, ela só podia entrar nesse programa se fosse incorporada à rede. Foi incorporada à rede e também entrou nesse programa. O BNDES contratou dois consórcios de consultores para estudar esse modelo. Um consórcio ia estudar o modelo, como que seria feito isso aí. E o outro, o consórcio chamava... E o outro consórcio ia dizer quanto é que valia cada lote daquele, né? Nós temos uma crítica ao modelo. O modelo por regional não funciona em lugar nenhum no mundo. Não tem fluxo por regional. Quer dizer, região sul. E o fluxo que sai da região sul vem para cá, para o sudeste. Então, essa coisa funcionou muito bonito na hora de vender e tudo, mas não deu certo, conforme nós vamos ver. Bom, aí estão os leilões que foram um atrás do outro, de 66 a 69. A última foi Malha Paulista, que começou a operar em 99. Aqui, a Ferrovia Nova Oeste, Centro Atlântico, MRS Logística, Ferrovia Tereza Cristina, a LL, que ficou aqui com a malha de vocês, aqui com a malha, né? Foi a LL. Então, nesse período, nós tivemos 25.600 quilômetros de ferrovia, cuja operação foi transferida para a iniciativa privada. Bom, qual foi a situação das ferrovias após a privatização? Logo no primeiro ano, depois de privatização, eles começaram a fechar trechos e ramais. Mas não podia fechar. Mas quem que ia dizer que não ia fechar? Tá certo? Então começaram a fechar. Ali na linha de Minas Gerais, então, o que eles fecharam de ramais ali, de linha, foram fechando. E sempre reclamando. Trechos e com preitos, reclamando do grande prejuízo que tinham. Veja, foi um leilão. Eles pagaram outorga. Não teve um concorrente só. Tá certo? Pois não ganharam com preço mínimo. Eles pagaram um ágio em cima do leilão. E estão reclamando de prejuízo. Logo, imediatamente, no primeiro ano, começaram a reclamar de prejuízo.
e passaram a ter um alto índice de endividamento, essas empresas. Aquelas que não eram ligadas ao sistema Vale, então, começaram a ter um alto índice de endividamento. E começaram os pleitos junto ao governo. Tá certo? Primeira coisa, os contratos, vocês sabem isso melhor que eu, mas tinha um contrato de concessão, outro contrato de vendas de pequenos bens, automóvel, a casa, né? E tinha um contrato de arrendamento de algumas coisas, né? De equipamentos. E essas cláusulas não estavam sendo cumpridas pelas concessionárias. E não estavam nem aí. Porque quem é que ia dizer que ia paralisar um sistema daquele depois desse movimento todo? Mas começou a dar problema nas ferrovias, entre aspas, privatizadas. Tá? Não na Vitória Minas, depois coisa porque tinha já a sua... E depois na MRS também, que já tinha na linha de bitola 1,60 m, nunca teve problema. Tá? Mas começou a ter enormes problemas na rede e o governo teve que ser chamado de novo a... Bom, aí, como nós somos muito bons nisso, a primeira coisa que nós pensamos é vamos criar um plano, tá certo? E chamamos de Plano de Revitalização das Ferrovias Brasileiras, de 22 de maio de 2003. Puxa, foi uma festa, vocês não imaginam a festa que foi lá, a criação desse plano. Ele visava, tinha 2 programas, um plano de ação imediata e um plano nos próximos 12 meses. Bom, como nada aconteceu, nós criamos o PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, de 2007 a 2010. Porque como não foi feito nada lá no outro, tinha que acelerar agora o crescimento. E que englobava um conjunto de políticas econômicas, que era um programa muito bem feito do ponto de vista teórico, planejado nos 4 anos seguintes, e tinha investimento de 503 bilhões de reais, que é grande em qualquer lugar do mundo, né? Até 2010, isso em 2007. Sendo uma de suas prioridades investimento em infraestrutura, em áreas de saneamento, habitação, transporte, energia, recursos hídricos, entre outros. 2007, 2010. Segundo a ONG Contas Abertas, até o final de 2009, só 9,8% das obras do PAC foram concluídas e 62% não saíram do papel. Aí, o que a gente faz? A gente faz outro plano. Entendeu? E chama PAC 2. Plano de Aceleração do Crescimento 2, em março de 2010. Tá? Aí nós tínhamos 1,9 trilhão de reais. Transporte, energia, aí o PAC 2 tem 58 bilhões para distribuir, 33 para a rodovia, 10 para Marinha Mercante, 7 para ferrovias. 5% do valor do PAC de transporte era para ferrovia, só 5%. Tá? Então, fizemos um outro plano que ia aí chegar mais para frente. Bom, nessa época, em 2015, houve um rearranjo das ferrovias no Brasil. O governo chegou à conclusão que não adianta dizer que a FCA não podia fechar ramal, que não podia cortar aqui. Aqui deve ter tido isso, aqui não podia. Então, vamos reorganizar isso aí de tal forma que a gente tenha, pelo menos, um contorno de que são as ferrovias brasileiras concessionárias. Então, tinha a Vitória Minas, Estrada de Ferro Carajás, a ferrovia Centro-Atlântica, que é a Vale, passou a ser operada pela VLI, que é a Vale. A ferrovia tiraram o dona, mas eu gosto de falar
Ferrovia Dona Teresa Cristina, porque foi a ferrovia que mais me homenageou, não sei porquê, entendeu? Mas a Dona Teresa Cristina, a Ferrovia Transnordestina Logística, a Ferroeste, que eu já botei em vermelhinho ali, a MRS Logística, a Mineração Rio do Norte, a Estrada de Ferro Jari, a Estrada de Ferro Tombetas, a Estrada de Ferro Votorantim. A Rumo, Malha Sul, Malha Paulista, Malha Norte, Malha Oeste, a Valec, que é federal, que opera ainda um pedaço da Norte-Sul, e a Valec, que ainda está construindo a ferrovia de integração leste-oeste. E a Transnordestina Logística, que é a proprietária da FLT. Aí criou-se esse novo contorno. Bom, agora é o motivo que me traz aqui, mas eu não podia chegar nesse ponto sem que a gente conhecesse por que nós chegamos nesse ponto, tá certo? Aquelas concessões todas que nós mostramos aqui, e que resultou nessas concessionárias aqui em 2015, as concessões estão chegando ao fim. Então, todas as concessões iam terminar a partir de 2017. Então, em 2014, o governo começou a estudar e, em 2015, criou instrumentos para como é que nós vamos renovar essas concessões. O Tribunal de Contas não tem que fazer uma concorrência. O que é isso? Como nova concorrência, tem que ter alguma forma. Então, o Tribunal de Contas teve a capacidade de se unir a esse grupo de trabalho para achar uma solução que pudesse renovar as concessões ferroviárias sem agredir a lei e sem beneficiar aquele que era o operador, tá certo? Então, a renovação antecipada dos contratos de concessão realmente foi uma mudança de rumo nas ferrovias brasileiras, que veio com investimentos cruzados, quer dizer, você não precisava fazer investimentos no mesmo lugar, e veio com modelo inovador, que se outorga, assim. O grande argumento lá em Brasília era o seguinte: tudo bem, nós vamos renovar com a Ferroeste, ou renovar com a MRS. Quanto é que a MRS tem que pagar? 2 bilhões. Aí vai pagar onde? No Tesouro Nacional. Acabou. Tesouro Nacional é um poço sem fundo. Entrou no Tesouro Nacional, tem uma... Então, a inteligência foi... o bom senso foi criar a outorga com investimentos diretos. Tudo bem, você vai ter que pagar 15 bilhões, mas vai pagar 4 do ponto de vista de outorga e vai investir mais 5 milhões aí na ferrovia ou em outras ferrovias, né? Então, isso aí, se não ficou claro, eu gostaria que vocês pensassem bem. O Programa de Investimento em Logística, então, foi criado em 2015 e visava o aumento da capacidade de transporte da malha, a redução dos conflitos urbanos, passagem de nível, passagem inferior, e para a superação de gargalos logísticos, né? Aqui mesmo, na linha do Paraná, tem um gargalo logístico que dura já 600 anos, né? A MRS, a renovação, foi a primeira que renovou, foi a MRS. Ela renovou por 10 bilhões de reais de investimento, tá? Dentro desses investimentos, ela é obrigada a investir em 270 obras em 50 municípios. Então, ela tem que fazer as passagens de nível, tem que fazer obra, tem que fazer escola, tem lá uma relação de investimentos que ela é obrigada a fazer dentro desses 10 bilhões de investimento. Dizem até que pensou-se no ramal
no contorno de São Paulo, mas o contorno de São Paulo pega bem mais do que isso aí, não é para brincadeira, não. A Vale renovou por 24 bilhões em investimentos. O principal investimento que ela está fazendo é a renovação da estrada de ferro Vitória-Minas. Ela está usando o dinheiro para construir um trecho da ferrovia de integração Centro-Oeste, que é um projeto nosso, a gente conhece bem, é lá a ponta, lá a Vale começou a construir com esse dinheiro, sem botar dinheiro do governo nenhum. Bom, e a última das três que tiveram suas concessões renovadas foi a Rumo Malha Sul, que envolve vocês aqui. Mas o investimento vai ser na Malha Sul. Bom, não sei, foi a Rumo que está escrito aqui no edital do governo, que foi a Malha Sul. Mas, se não foi a Malha Sul, é o dinheiro que vai aí para eu vou te mostrar aqui, mas depois eu te mostro o briefing do governo, né? Então, tem 6 bilhões em investimentos para investir também em passagens de nível. Então, com isso, o governo conseguiu, depois de 5 anos estudando, renovar essas concessões com investimentos diretos na própria ferrovia e investimentos cruzados em outros lugares totalmente diferentes. Bom, a outra grande novidade foi em 2019, que foi o leilão da Ferrovia Norte-Sul. Esse leilão ele é épico, porque um leilão que você tem o valor estipulado de 1,3 bilhões e foi feito uma proposta de 2,8 bilhões e ganhou, quer dizer, a Vale fez uma proposta e a Rumo fez uma proposta com 100%, 100,9% de ágio. Quer dizer, na minha época de estudante, quem errasse um orçamento assim, ou estava demitido ou preso. Mas a Rumo ganhou com esse ágio todo, e o trecho leiloado foi de 1.577 quilômetros, que liga a Estrela do Oeste a Porto Nacional, passando por Minas Gerais e Goiás, que atualmente é controlado pela estatal Valec. A Vale hoje já chega em Porto Nacional. Então, eles vão ter um lugar aí de intercâmbio, de interconexão ou de tráfego mútuo, né? Então, isso foi outra grande novidade. Quer dizer, o Grupo Ometo colocou aí uma quantidade enorme de dinheiro, a ferrovia está bem adiantada, nós estamos lá fazendo a supervisão da obra, o gerenciamento da obra, está muito bem adiantada a obra e vai ficar pronto. E por quê? Porque ele tem interesse na carga. Quem tem interesse na carga, viabiliza. Eu estou insistindo nisso, porque quando chegar aqui, nós vamos discutir o interesse da carga. FIOL, mesma coisa. A FIOL, já 20 anos atrás, nós fizemos um projeto lá para a mina, em Itacaré, né? em Caetité. E Caetité, a mina, a ideia era vir com a FCA, passar por ali, ou senão tinha um porto
o governo de Salvador da Bahia queria fazer um porto, o que chama Porto Sul, em suma. Mas aí o chinês comprou a mina, o turco comprou a mina, aí o Cazaquistão comprou a mina. Então, agora está tocando. Tá? E de um ano para cá, o Cazaquistão se juntou a um grupo técnico brasileiro da mais alta categoria. Juntou gente muito boa na mineração, na estrada e no porto. E já estão adiantados nisso. Agora estão contratando a obra do trecho que falta, que estava contratado, mas não terminaram. Então, essa concorrência FIOL 1 vai de Caetité até Ilhéus, tá certo? Caetité, onde tem a mineração, e a região de Ilhéus, onde vai ter o porto. Foi outra concessão para nós, nós é que fizemos para a Bahia, a Bamin, quanto é que ela podia pagar por esse trecho. E ela ofereceu o mínimo e ganhou. Tá? Não teve outro competidor, porque quem que ia? O que eu quero ali no meio do mapa? Eu tenho a mina ou não tenho nada. Tá certo? Eu tenho uma dificuldadezinha aqui com isso. Opa! Agora é a novidade da novidade. Tá certo? O novo marco regulatório de 2021. Né? Isso realmente foi uma coisa nova para todos nós aqui, né? Quer dizer, não é? A medida provisória que introduziu a autorização no sistema. É mais ou menos parecido com a short lines americana, mais ou menos parecido, porque aqui você tem ferrovia de 1.000 quilômetros, então não tem nada a ver com short line, mas o sistema é parecido, é autorização. Em português corrente, é o seguinte: você quer fazer uma ferrovia? Quero, então faça. Eu deixo que você me apresente todos os estudos, os projetos, o licenciamento. Ué, faça a ferrovia. Entendeu? Então, isso aí levou... O que imaginou quando foi feito o marco regulatório? Que você tivesse um ganho gerencial e operacional, com parcerias, regulação e ambientes de negócio, fusões, que realmente foi possível, acordos operacionais e revisão do marco total regulatório das ferrovias, partindo desse novo marco. Né? Porque hoje, se eu quiser interoperabilidade, é o troço mais confuso, é pior do que a palavra. É mais fácil fazer lá do que falar a palavra, mas é complicado. Nós nunca tivemos problema nisso. A rede com a Vale tinha um tráfego mútuo, sentava uma vez por mês, dizia: quanto é que você me deve? Te devo tanto daqui, pagou, não pagou, vai embora. O programa ProTrilhos, ele propõe, eles têm na sua pauta 180 bilhões em investimentos, acréscimo de 15.000 quilômetros à malha ferroviária, 16 unidades da federação como origem e destino, e representa 50% de toda a malha nacional atual, com cerca de 30.000 quilômetros. Foram feitos 60 pedidos de autorização para construir ferrovias. Aí tá, vocês não vão conseguir ler, então eu botei em vermelho a Ferroeste e em vermelho aqui a Enerfer, na última coluna. Por quê? Porque nós pedimos uma autorização para fazer uma ferrovia de Rio Branco até a fronteira da Guiânia. Por quê? Porque havia interesse do governo da época e do governo da Guiânia de fazer uma ferrovia de Boa Vista até Georgetown.
Agora eu tenho essa autorização. Mas nada, quer dizer, não tem, só tem um estudo, tem projeto de viabilidade, isso tem, mas não tem investidor. Ferrovia sem investidor é um traçado, um pedaço de papel na mão, né? Então, tudo isso aí foi pedido, tá? Agora, o que realmente foi autorizado, aprovados e autorizados? Em 9 de fevereiro de 2023. Isso é novidade, nós estamos entrando em abril agora, né? Bracel, Ferroeste, Grão-Pará, Macrodesenvolvimento, Petrocity e Planalto Piauí Participações assinaram o contrato com a União para construir as ferrovias. Tá? E aí, 50 bilhões de investimento, totalmente privado, 7 vezes maior do que o orçamento da União, se sair, né? Tá? Novos operadores. Então, essas autorizações, tirando a Ferroeste, que já atua como operadora no transporte ferroviário, as outras autorizações, os outros requerimentos autorizados, Grão-Pará, Macrodesenvolvimento, Petrocity, Planalto Piauí Participações, não são operadores, são novos operadores. Ou eles vão contratar alguém ou vão criar uma operadora própria, né? Bom, a Ferroeste, vocês conhecem bem, ela foi autorizada e já assinou o contrato para 3 trechos: Cascavel-Chapecó, Maracaju-Dourados, Cascavel-Foz do Iguaçu. Você vê que são 286, 76 quilômetros. Está tudo escrito aí qual é a função de cada um, tá? Agora não fala de onde que vem o dinheiro, tá certo? Quer dizer, a Ferroeste tem um vídeo muito bonito de um desses trechos que está, não é que é possível que tenha um investidor estrangeiro, mas se tem alguém que está na frente, é a Ferroeste. Se ela vai conseguir ou não, são outros movimentos. Lembram-se que a Ferroeste começou com os canadenses, tá certo? Quer dizer, depois que os canadenses saíram fora, que o governo do Paraná assumiu o controle da situação. Mas a gente fala muito, a Serra do Mar é um complicômetro, né, porra? Tá? Porque ali tem problemas de meio ambiente e problemas maiores, mas não são novas concessões. Ali está na concessão da Ferroeste, ela quer fazer uma nova descida na mesma concessão que ela tem. Tá? Mas o problema do investimento está no dono da carga. Para quem que é a carga? Aí você fala ferrogrão. Ferrogrão chinês quer fazer ferrogrão porque vai comprar o grão. Na década de 80, finalzinho da década de 70, na década de 80, se falava muito em corredores, corredor de exportação, corredor de transporte. Gente, só pode ter corredor de exportação se tiver importação, senão é ferrovia industrial, né, porra? Ferrovia de minério de ferro, as coisas, corredor para riqueza nacional não serve, entendeu? Então, o corredor para levar uma carga, né? Você tinha, na mesma época, o corredor do Porto de Santos, o Porto de Paranaguá, o Porto de Rio Grande, o Porto de Vitória. Para a mesma carga, quando foi feito isso tudo, o engenheiro que era coordenador do BNDES para essa área, ele projetou lá no seminário em Brasília, dizendo que ia precisar
de 400 milhões de toneladas de soja, que era a mesma soja. A mesma soja viabilizava o corredor do Paranaguá, viabilizava o corredor de Santos, era a mesma soja. E se tivesse isso, a soja ia custar $10 a tonelada ou $5 a tonelada, quebrava todo mundo. Entendeu? Então, essas ferrovias que vão para o Centro-Oeste, elas têm que ser cuidadosamente estudadas, porque elas vão ter competição forte. Vão ter competição com gente do tamanho da Vale do Rio Doce, tá certo? Vão ter competição com gente do tamanho do Grupo Ometo, entendeu? Vão ter competição. Então, quer dizer, você tem que prestar atenção, tá? Se arrumar investidor, né? Mas isso cada um sabe o que está fazendo e são pessoas, são homens de negócios, sabem o que estão fazendo, né? Bom, a Bracel é a empresa de celulose. Ela pediu autorização para fazer uma ferrovia de 4,9 quilômetros de extensão e uma ferrovia de 19 quilômetros de extensão. Essa ela vai fazer, porque é só para ela. Tá certo? Quer dizer, a autorização serve especificamente para essa short line. Por que eu tenho que fazer uma concessão para o cara construir, ligar o Lençóis Paulista ao Porto de Santos? Tá certo? Então, ela vai conseguir construir. Grão-Pará Multimodal. Essa é uma empresa que, terminal de Alcântara, é uma coisa que pensa no futuro, tá certo? Então, Alcântara e a Ceilândia são 520 quilômetros de extensão. Isso aí tem que ter carga, tem que ter dinheiro, tem que ter um estudo ambiental muito forte naquela região, mas vai ligar o terminal de Alcântara ao município de Açailândia. E em Açailândia você liga com a Norte Sul e Carajás, tá certo? Ótimo, quer dizer, isso aí, muito bem, se ela tem investidor e tem... Bom, macrodesenvolvimento, essa é na minha terra, né? É uma empresa de consultoria. Aí ela pediu autorização para fazer uma ferrovia de Presidente Kennedy, no Espírito Santo, que é um porto futuro, a Conceição do Mato adentro, tá bom? Então, aí tem toda uma... Vai competir com a MRS, vai competir com a Vale, vai competir com todo mundo nessa região. E a Petrocity, também, lá do Espírito Santo, vai ligar a Barra de São Francisco a Brasília, 1.108 quilômetros, e chamou de Estrada de Ferro Juscelino Kubitschek. Passando por Formosa, deve ser para transportar em caixote, porque eu não sei o que tem nessa rota aí para transportar, mas quem pede uma autorização dela, a nossa autorização, nós pedimos com base no estudo de viabilidade que fizemos. Porque se fosse construída a parte da Guiana, viria petróleo da Guiana, que nós não temos combustível no norte do Brasil, e nós levaríamos grão e produção de gás, tudo que nós temos na Amazônia, para exportação num porto de profundo de Goiânia. Agora, essa estrada de ferro, eu não sei bem como é que está o estudo de viabilidade. Planalto, Piauí, participações em empreendimento. É a mineradora. Bom, essa tem a mina. Ela tem uma mina e não sabe como sair. Então, ela quer fazer um terminal de minério de ferro na ilha de Cocaia e Suape, e escoar a produção de suas jazidas localizadas no Piauí via Transnordestina. Por favor, guardem isso. Todo o projeto dela visa utilizar uma ferrovia transnordestina
que é uma ferrovia autorizada, não, concessionada pelo governo brasileiro. Tá? Bom, vou voltar um pouquinho aqui. Bom, agora, a grande novidade de ontem, anteontem. Amanhã nós vamos ter outra novidade. Mas a última novidade foi que o governo autorizou, né, assinou autorização para a TAV Brasil, Empresas Brasileiras de Trem de Alta Velocidade, SPE, Sociedade de Propósito Específico, 10 de janeiro de 2023, para construir a ferrovia, o trem de alta velocidade. Veja bem, eu trabalhei nesse projeto durante 4 anos, em São Paulo, trabalhei como consultor na NTT. Agora, veja o que está nessa autorização. Está tudo escrito aqui, se vocês quiserem ver. Realmente eu não... agora foi. Vê que coisa interessante. Não tem estação em São Paulo. Tem a estação em Pirituba. Tá certo? Por quê? Porque os proponentes enxergam um projeto de 100 bilhões de reais, eles estão falando de 60 aqui, mas é 100 bilhões, enxergam a possibilidade da linha 6 do metrô chegar lá e fazer uma conexão. E perto desse local, há também a linha 7 Rubi, que futuramente será concedida junto com o trem intercidade. Pois São Paulo, principal ponto. Rio de Janeiro. No Rio, o trem-bala nem entrará na cidade. Vai terminar em Santa Cruz. Vocês conhecem o Rio de Janeiro? É possível que todos conheçam aqui. Santa Cruz é o terminal de uma linha de subúrbio da Flumitrens, hoje, e opera em precaríssimas condições. Tá certo? Então, no estudo que eles fizeram, eles contariam com esse ramal para fazer uma integração e chegar no centro do Rio de Janeiro. Agora, vocês imaginam, eu vou pegar um trem em Pirituba para descer em Santa Cruz, entendeu? E depois, tudo bem, lá em São Paulo, talvez as pessoas sejam melhores, mas depois chegar em Santa Cruz, eu pegar a antiga Central do Brasil com a minha maletinha que eu vim não faz sentido. Não faz sentido. Então, é uma reserva de mercado. Tá? É típico pedido para você ter... esse negócio é meu, quem quiser fazer agora. O mesmo grupo empresarial que fez essa proposta foi o grupo de coreanos que participou do estudo do TAV que foi feito pelo governo brasileiro. É o mesmo grupo de coreanos, as mesmas pessoas, tudo direitinho. Acrescentado do ex-diretor-geral da NTT, que na época coordenava o projeto. Então, eles querem uma reserva de mercado, mas é uma novidade, tá certo? Se você quer novidade, está aí, né? Já está todo mundo cansado, né? Bom, aí, agora, a novidade da novidade. Qual é o programa de 100 dias? Né? Programa de 100 dias. Isso é do governo brasileiro, não estou tirando nada, não. FIOL 2, obrigação do edital do lote 7F, remanescente de obras, isso está saindo. Contratação da terceira etapa da adequação do ramal ferroviário de Barra Mansa. Novas ferrovias autorizadas, esses 11 contratos que nós mostramos aqui. Corredor Fico-Fiol, reta final da fase de estudos. Rumo Malha Oeste, audiência pública, abertura. 170, Mato Grosso, tratativas para retomadas do estudo. Visitas técnicas das obras e destinação por meio de doação ou cessão
de 1.000 sucatas de vagões e locomotivas. Ninguém quer ir lá nem pegar, tá certo? Não vale a pena nem pegar, porque é muito transtorno. Esse é o programa que encerra agora, 30 de abril, né? Um programa que não fala nada e não diz nada, né? Porque tudo aí já estava ou estava pronto, isso não quer dizer que esses programas não vão ser desenvolvidos daqui para frente. Eu acho muito ruim fazer programas de curto prazo num país como o Brasil. Entendeu? Nós não temos espaço para curto prazo. Entendeu? Por nossos programas, só que a área política que é renovada de 4 em 4 anos. E os programas, eles têm que renovar de 4 em 4 anos, porque senão diz, não, esse é programa de João, esse é programa de José, isso não é meu programa. E os programas têm que ser transformados em leis para que só uma outra lei possa mudar. Isso, como dizia o piadista, né? Nem o passado é certo aqui no Brasil, né? Entendeu? E, por final, para vocês descansarem, e agora? E agora? Depois disso tudo que nós falamos, elogiamos para Chuchu as concessões antecipadas, as renovações. E agora? A Vale, a Rumo e a MRS estão pedindo para reestudar os contratos, principalmente na área de investimento. Tem alguma coisa nova do que eu falei aqui? Por que eu falei aquelas coisas todas no passado, que as concessionárias pediram ao governo para estudar, que não aguenta? E agora? Vale, Rumo e MRS estão dizendo, olha, não foi bem assim, os números não são esses, são difíceis de serem cumpridos, entendeu? Principalmente, evidentemente, no que se trata de investimentos, né? Ah, passou demais também, já estou... E agora? Insegurança jurídica para investidores no programa Protrilho. Exemplo, Eletrobras. Teve um japonês comigo essa semana, que foi o Sérgio Amici-san. Como é que vai mudar a privatização da Eletrobras? Não, não vai mudar. Isso aí é um negócio de... Não, mas está todo mundo com medo, que se estão mexendo no marco regulatório de saneamento, que foi uma luta para conseguir um marco regulatório de saneamento. E se estão querendo mexer na privatização da Eletrobras, então, como é que o cara vai botar dinheiro? Como é que qual a garantia que ele tem de segurança jurídica para botar dinheiro? Então, e agora, meus amigos? E agora? Estão voltando tudo? É o mesmo, vamos arrumar um outro programa, vamos arrumar outra saída, vamos arrumar um outro financiamento, um outro BNDES vai tirar dinheiro Em suma, nós vamos arrumar uma outra forma de renovar, de acertar com a Vale, a Rumo MRS e acertar essa insegurança jurídica. Bom, desculpe, eu acho que passei do tempo, mas muito obrigado. Se eu conseguir colocar, muito obrigado pela atenção, tá? E estou à disposição de vocês aqui, o que eu puder responder. Sei, obrigado, doutor Sérgio, pela um pouco da história da engenharia ferroviária no Brasil, né, até chegar às nossas novidades. Mas eu só tenho uma perguntinha. Eu acho que o Brasil tem que sair do século XIX para o século XXI nas ferrovias, né? Então, eu vou fazer a primeira pergunta para ele aqui, só para... Deixa eu pegar minha colinha. Tá bom. Aqui, doutor Sérgio, eu queria saber se a concorrência do transporte rodoviário de cargas e a falta de integração entre os modais de transporte dificulta a expansão e modernização das ferrovias no Brasil? Tudo, Zé Carlos, tudo que não é sistema é complicado. Tudo que é estudado setorialmente
Vamos fazer um estudo aqui para ajudar o setor rodoviário de carga por rodovia. Vamos fazer um estudo aqui o setor rodoviário de carga na ferrovia. Isso não funciona. Se você não sistematizar o processo do fluxo, por que o cara tem 200 carretas e não tem um trem? Por quê? Tá certo? O cara compra 200 carretas, mas não quer comprar um trem. Nos Estados Unidos, as empresas têm seus próprios trens. Elas usam a linha e pagam lá a utilização da linha. Mas vagão, locomotiva, é tudo da empresa. Eu quero ter meu trem, pô. Como no Velho Oeste, os magnatas da época tinham seus trens de passageiro, não é, pô? Então, Zé Carlos, se não for sistêmico, a coisa não funciona. Se não tiver uma visão de integração, ela nunca vai se integrar competindo. Competindo, ela só vai destruir. Transporte não é competição, é um negócio que está no meio, ela não é final, tá certo? Quer dizer, então, não pode, não deve. Senão não vai dar certo. Obrigado. Sérgio, a minha opinião é que Agora está aberta aí as perguntas. Já está falando aí. Vai lá. Por favor. a minha opinião é que quando foi concessionadas os trechos da rede ferroviária, a minha opinião é que deveria ter sido feito da seguinte maneira: o trecho ferroviário deveria ter ficado de posse do governo e a operação ferroviária ter sido concessionada, porque daí você teria uma maior briga pelo frete, um melhor serviço que as concessionárias iriam apresentar, e você não teria esse bloqueio como houve lá embaixo na entrada do Porto de Santos. E essa é a minha opinião, que é o mesmo sistema que é o transporte aeroviário. O que você está dizendo é norma no mundo inteiro. Assim, empresa privada não entra em infraestrutura. Essa é uma base. Infraestrutura é uma quantidade de dinheiro que não está no orçamento da empresa privada, a não ser que seja o negócio dela. Então, exatamente, se é o negócio dela, ela calcula: eu vou fazer esse investimento, mas vou vender o minério de ferro, vou vender a soja e vou pagar isso. Mas para vender frete, ninguém... Eu vejo que entre as concessionárias, a que melhor se apresenta nesse sistema é a MRS. Ela é a proprietária, dona de tudo, e do trem. Isso. Aquilo que você falou no começo. Mas depois vou voltar a continuar. Mas o problema é de capacidade. Quem é que diz que a MRS não pode botar um trem de passageiro? Ela diz que não tem capacidade. E não tem ninguém que diz: não, vai me prejudicar, vou tirar um trem de carga. Vai prejudicar o frete. E dá. A Vitória Minas tem um trem de passageiro maravilhoso hoje, depois que duplicou. Vale a pena passear. Trem de Europa, ar-condicionado, trem maravilhoso. Sai de Vitória, vai a Belo Horizonte. Só que leva 50% de tempo a mais. Quer dizer, por quê? Porque desenvolve. Vai a 80 km por hora, mas é muito mais trilho do que asfalto. É o problema que você tem no que vem na malha paulista, que entra em São Paulo para ir a Santos, né? Que você tem que atravessar a linha pública lá de passageiro. Mas isso, voltando à sua colocação, investimento em infraestrutura não é coisa para iniciativa privada. Ainda mais em serviços públicos. Já tem de que eu digo. Transporte de carga é um serviço público. Mas quando eu falo serviço público, é mais na área social, na área de passageiro, na área de serviços que interessa diretamente à população. E isso é uma obrigação, está lá na Constituição, obrigação do governo, obrigação do Estado, tá certo? Quando o Estado... Eu tenho um artigo escrito
quando o Estado não quer fazer, ele decide, ele não quer, a obrigação é dele. Ele, eu não vou fazer isso, não. Aí ele decide se vai conceder aquele serviço, tá certo? Ele concede o serviço à concorrência e acha que transformou o concessionário no servidor público. Não, o concessionário é uma empresa privada que visa lucro. A empresa pública visa bem-estar do público. Então, quando eu pego o trecho da CBTU, da antiga CBTU, pouca gente que sabe o que é, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, e passo para a iniciativa privada, a CBTU não se importava com lucro financeiro. Ela queria o bem-estar da população. É a parte social. A parte social. Quando eu passei isso para o setor privado, o estatuto, o contrato social da empresa dele, ele tem que ter lucro. Então, é isso que você colocou. Quer dizer, enquanto a gente não separar muito bem o que é infraestrutura, até onde, como é que isso foi feito em várias partes do mundo, os governos estudaram qual é a capacidade da empresa privada ter lucro com aquela ferrovia. E se ela investir então eu tenho que fazer investimentos até que sobre para ela investir. Aí ela entra, entendeu? Quer dizer, vem de trás para frente. Quer dizer, se eu quero fazer uma ferrovia de 2.000 quilômetros para integrar o Brasil todo, onde é que eu vou arrumar gente para fazer capital para fazer isso? Então, eu venho de trás para frente. Quanto é que vai ter de resultado? Não, se eu vou gastar 50 bilhões, a iniciativa privada vai ter lucro se investir 10 bilhões. Então, eu entro com 40. Depois o governo achar que o cara vai botar o dinheiro dele sem garantia, sem risco, sem nada. No estudo de trem de alta velocidade, que vai voltar aí, né? O estudo de demanda, não tinha demanda para fazer um trem a cada meia hora, como o governo queria. O governo queria um trem cada meia hora, na hora pico, lógico, no horário pico, saindo do Rio de São Paulo. Então, foi até eu que fiz a apresentação. Disse, olha, não tem demanda para um trem de meia hora saindo do Rio para São Paulo, de São Paulo para o Rio. Aí o governo disse, mas eu quero, lógico, então faça. O governo pode tudo, desde que pague. Agora, você não pode botar isso numa concessão e querer que eu pague e não tem jeito para transportar, porra. Não tem problema, desde que você garanta a linha 4 do metrô de São Paulo, que os japoneses, eles têm uma faixa de garantia que é sensacional de demanda, entendeu? Por isso que o japonês entrou. Eles têm o estudo de demanda, deu 5. Aí tem lá, se transportar 6 passageiros, tá? O governo recebe uma parte. Se transportar 4, o governo paga ao operador. Então, se ficar dentro da faixa ali, dentro daquela faixa ali, ninguém paga ninguém. Então, é igual prêmio e multa. Quem conhece navegação aqui sabe quanto é que os caras ganham de prêmio e multa. Se o navio vai chegando lá, quanto mais rápido ele sair, ele ganha um prêmio e tem multa se demorar. Então, esse sistema de demanda é de prêmio e multa. É por pessoa. Você tem que transportar 15 mil. Se eu transporto 15.001, esse é um lucro desgraçado. Se eu transporto 15.500, aí eu tenho que dividir isso com alguém. Agora, se eu transportar menos 500, alguém tem que me pagar. Senão não funciona. Tá certo? Obrigado. Vinícius vai fazer pergunta? Vai. Depois o Paulo Friedman. Depois. Você me permite que eu Boa sente? noite. Que eu sente que eu tenho Claro, um probleminha. Claro. Desculpa. Tá, mas... Parabéns aí pela sua reflexão de vários anos. Eu sou Ricardo Vidinich e coordeno a Câmara de Energia do IEP. Então, a minha pergunta, evidentemente, vai olhar o ponto de energia. A primeira, eu tenho 2 perguntas rápidas.
A primeira é quanto à questão da Eletrobras. Na privatização da Eletrobras, foram pegas as usinas hidrelétricas depreciadas, dadas para a Eletrobras, e ela pode vender aos Pra quem quiser. consumidores como se fossem construções novas. Então, algo que vale R$ 52 por megawatt-hora vai ser vendido por 250 o megawatt-hora. Então, a minha pergunta da sua apresentação é se aquelas concessões que foram outorgadas, elas têm o mesmo efeito. Se elas foram entregues, aquelas concessões, aquelas avenidas lá de ferrovias, se elas foram entregues ao custo muito inferior do que elas valem. Se elas tivessem que ser construídas novas, quanto custaria? Você sabe que na minha idade a gente não tem mais nenhum medo de falar nada, nem nós estamos. Qualquer coisa diz, ele está velho, entendeu? Mas a impressão que se teve na época é passar de qualquer forma. Esse troço não é mais para ficar aqui com o governo, isso aí não existe, o mundo inteiro não faz isso. Vamos passar de qualquer maneira. Tá certo? Passou de qualquer maneira, como você citou o exemplo do preço das coisas da Eletrobras, e depois começaram a dar problema. Tá certo? Começaram a dar problema. Então, você tem razão, tem que. São sistemas de capital intensivo e de longa duração. Então, você não recupera um sistema desse com 6 anos, 8 anos. Então, se você quer ter lucro ano que vem, você não pode entrar num sistema desse. Isso aí é um sistema de capital intensivo e de longa duração. Correto? Ó, a segunda pergunta, é que eu falei que ia fazer duas. Tá bom. A segunda é a curiosidade sobre a sua concessão lá de Roraima. Nós temos uma linha de transmissão entre Manaus e Boa Vista, que está em construção há 10 anos, e os índios Aroatri, eles não deixam Não passar. deixa fazer. Então, a minha pergunta é se o senhor tem licença dos índios para passar a ferrovia. A licença ali é no outro sentido, né? Quer dizer, você tá, a linha de transmissão é no outro sentido. Por exemplo, nós trabalhamos muito no Amazonas, na área de gás lá de Urucu. Tá? Nós tivemos que fazer 9 quilômetros de rodovia suspensa, uma ponte, com pilar menor de 50 centímetros e o maior de 3 metros para os bichos passarem por baixo. Quanto é que custa uma coisa dessa para passar as carretas? Então, essa estrada, esse estudo que fizemos na área do Brasil, ele passa numa terra indígena, mas que foi negociada lá para passar, para ter alguns recursos. E lá na área da Guiânia já tem uma estrada de rodagem, que seria paralelo à estrada de rodagem. Mas isso era o Ministério das Relações Exteriores dos dois governos que queriam. Hoje, isso aí morreu, não tem problema nenhum. Mas esse problema nós temos um desvio na ferrovia Centro-Oeste enorme para poder fugir de terras indígenas. Eu respeito. Agora, quem não respeitou foram os europeus, os americanos, passaram por cima deles todos lá, e nós hoje estamos respeitando. Naquilo que é possível, estamos respeitando. Aqui em Caetité, a mina descobriu cavernas. Então, a linha teve que fazer um contorno, porque não pode fazer em cima de cavernas, como tem aqui em São Paulo, onde tiraram areia, não é, que chama cavas, né? Ali também não pode fazer nada. Nós estamos obedecendo. Paulo Sidney. Doutor Sérgio, os contratos de concessão de ferrovia,
tiveram vários vícios de origem, né? E parecia que nós estávamos tratando de uma concessão na Suíça. A meu ver, o BNDES imaginou que nós estivéssemos na Suíça, porque colocou 3 parâmetros, né? O senhor bem sabe que as concessões deviam reduzir acidentes, aumentar a produção e realizar investimentos, né? Só que não deixou claro como seriam feito isso, né? Nós tivemos aí, para redução de acidentes, você fecha os trechos onde o trem cai mais, né? Você fica só com a linha boa, claro que você tem uma redução, né? O aumento de produção, né? Otimizaram a frota que receberam, botaram nos fluxos mais rentáveis. Mesmo assim, aqui na Malha Sul, no primeiro ano, houve uma regressão. E os acidentes aumentaram. Aí o negócio pegou. E a questão dos investimentos, né? A questão do investimento, até o TCU, logo no início, identificou essa questão do investimento. Eles passaram a contabilizar como investimento de capital, tá? Despesa de custeio. Então, você troca, tá? Uma peça da locomotiva, lança como investimento de capital. Você troca um tirefon, lança como... Então, isso vai agregando, né, ao contrato um valor e, no final do contrato, tem um encontro de contas com o governo. Não é isso? Então, chega no final de um contrato de 30 anos, o governo está com um mico de um passivo monstruoso, tá? E as concessionárias ainda têm crédito. Eu queria saber do senhor se agora, nessa renovação, investimento ainda é desse jeito, porque eu não vejo dizer, olha, essa parte aqui vai ser feita uma obra de duplicação de tal trecho em tanto tempo, fiscalizado por quem. Isso fica muito em aberto, só vem um valor e aí, no final de contas, eles contabilizam um valor e não realizam nada. A ferrovia anda para trás. Muito bem. Desculpe o seu nome, eu não peguei. Paulo Sidney. Paulo Sidney. Eu fui seu contemporâneo lá na AG, de 89 a 93, quando eu vim aqui para o Paraná. estava lá comigo? Não, eu estava próximo, eu estava lá com o Carlos Henrique, no departamento de importação. Bom, você foi claro, porque, veja, o que você botou como meta é obrigação, né? Porque se eu pego uma ferrovia, eu tenho que melhorar a capacidade de transporte, diminuir o acidente, porque eu sou responsável dali para frente, não é? É como uma obrigação. Agora, quando nós tivemos lá, né, no final lá não, já era a Enerfer, nós ganhamos um contrato para fazer plano de contas para as ferrovias, porque as ferrovias, cada uma tinha um plano de conta. Como é que você comparava uma coisa com outra? Então, o pessoal que é da conta de contabilidade sabe que tem que ter um plano de conta geral. Eu aprendi, Paulo, o seguinte: aquilo que aumenta a vida útil é capital. Aquilo que não aumenta a vida útil é custeio. Na ferrovia, não é aumento a vida útil da locomotiva, não, é aumento da vida útil da concessão. Tá certo? Se aquilo que você está fazendo aumenta a vida útil da concessão, é capital. Tá certo? Aí você pode pleitear aquilo como capital. Por exemplo, você tem que construir uma nova ponte, porque aquela ponte... Tá? Agora, aquilo que você trocar lastro não é investimento, né? A não ser que seja renovação. Você tem que tirar todo o lastro que está comatado ou está danificado, aí você tem que retirar ele todo para botar um lastro novo. Aí você ganhou vida útil.
no sistema, aí é capital. Então, as concessionárias brilhantemente querem transformar tudo em capital. Tá certo? E tudo em capital o governo vai ter que pagar depois, quando acabar a concessão. Porque lá atrás, quando eu pedi para vocês lembrarem, por que as ferrovias europeias aqui no Brasil quebraram? Porque as concessões não permitiam que elas recuperassem o investimento que elas fizeram. A lei de concessão que veio há poucos anos atrás já mudou isso. Quer dizer, você, nos últimos 2 anos de concessão, ninguém investia mais. Aí passou a valer proporcionalmente o investimento nesses 2 últimos anos. Eu concordo com você. São metas que são obrigações, né, Paulo? São metas que são obrigações. E entendo também a posição das concessionárias querer tirar proveito disso. Você imagina o seguinte, como é que as locomotivas são passadas para a iniciativa privada? Quem tem um cadastro disso? Como é que eu vou cobrar no final da concessão? Eu não sei como é que eu passei as ferrovias. A Vale contratou uma empresa, nós fizemos o levantamento de todas as locomotivas da FCA, com foto, com laudo, de como elas foram entregues na concessão. Então, eles tinham isso. Quando foi discutir agora, eles apresentaram. Ó, eu recebi assim, nessas locomotivas. Não sei se foi isso, mas... chamar uma internet só depois de você. Então, Sérgio, nós temos uma pergunta do Paulo Peterlini lá na... Eu não consigo... Não foi a empresa Ferrovia Sul Atlântica S.A. que arrematou a concessão da Malha Sul em 1996? Como foi feita a transferência para a LL? Venda? É que não foi feita uma venda, né? Só o nome, né? Só o nome. Não foi feito nenhuma, só foi um acordo. O governo permitiu que fizesse uma série de acordos. A FCA com a Vitória Minas, a FCA com a Rede Mineira, foi feito vários acordos. Depois da venda... Da Rumo... É o Paulo que esteve aqui com a gente, não? Não, é o Paulo Peterlini, é o vice-presidente do IEP. E depois de venda de novo para a Rumo, atual concessionária, como isso é possível? É que não é uma venda, né? Tudo é possível. E o caso da Klabin aqui no Paraná não seria exemplo de ser estudado e considerado Investimento, né? as outras empresas? Sim, nós mesmos, a minha empresa mesmo já fez vários estudos para a Klabin. É shortline. Basta ela querer fazer, não tem problema nenhum. Tá? Com relação a investimento, Sérgio, Sim, nas renovações agora, você tem que fixar o que você vai apresentar de investimentos. Você tem que ver, eu vou construir o ramal tal, vou construir isso, vou construir uma ponte, vou aumentar ali, vou duplicar um trecho. Já é fixado. É o caso, por exemplo, como você citou, e agora? A Rumo fechou um acordo de 6,2 bilhões lá em São Paulo. Lá ela tem vários ramais a ser construídos e duplicações. Isso. E é o que ela está tentando negociar para dar uma diminuída. Agora foi fixado quais são os investimentos. Então, na prorrogação da renovação dos contratos dessas 3 grandes grupos, essas metas estão claras. Por exemplo, eu falei, porque eu não podia citar todas aqui. A Vitória Minas está investindo lá na FICO, na Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, tá certo? Quer dizer, então, não são investimentos na própria ferrovia, são investimentos, por exemplo, tem o trecho de prolongamento da Vitória Minas de Tubarão até, em princípio, até Ubu, Anchieta, né? O porto da Samarco, que hoje é Vale, para depois para chegar no porto de Açu, no Rio de Janeiro. Quer dizer, isso está dentro desse projeto de investimento, que ela pode usar o dinheiro para essas coisas. O problema é que a variação de custos no Brasil é muito complicado. Quando você dolariza ou não dolariza, é pior ainda. Então, muitas vezes, esse cara não tem mais fé. O cara fez lá o trecho pegou o projeto da NFE e fez o orçamento lá
do trecho, está dando 2 vezes mais o projeto, o CAPEX, que foi feito há 10 anos atrás. Sim, mas o CAPEX foi feito há 10 anos atrás, tinha outra... E aí, não é má fé. Eu acho que realmente essas coisas precisam ser reestudadas. Passagem de nível ficou um negócio complicadíssimo, virou um fato político. Então, tem que botar... Tem um programa nacional, né, de erradicação de passagem de nível, sinalização. Mas, quando eu cheguei em Governador Valadares, a cidade era de um lado da linha. Quando eu saí, ela era dos 2 lados da linha. Aí queria ter que fazer passarela, fazer viaduto. A ferrovia eu cresci numa cidade dentro da ferrovia e, graças a Deus, fui eu que consegui tirar a ferrovia da minha cidade, fazer uma variante. Mas a cidade só cresceu por causa da ferrovia. Ela foi vilã no final da vida e foi a herói para construir aquela cidade. O café todo era embarcado ali. Né? E o café, só história aqui, né? O café, quando entrava no vagão da Leopoldina, ele já era comercializado. O produtor recebia o dinheiro. O frete já era documento de negócio. O cara ia com frete no Banco do Brasil e recebia o dinheiro e eu sabia que o café dele ia ser embarcado em Vitória. Entendeu? Então, para terminar aqui, doutor Sérgio, uma última pergunta da internet aqui. A Ferrogrão, a EF-170, já está no TCU há 2 anos. Será que ela sai do papel? Olha, Ferrogão e outras... Thiago Quem Silva. fez a pergunta? Thiago Silva. Jacques. A Ferrogrão, como outras ferrovias naquela mesma região, elas têm um problema de que uma tem que sair na frente da outra, né? Porque elas são competitivas. Então, tem que ver qual que vai ter investidor para tocar, para sair na frente, porque todas elas têm a mesma soja. Elas não criam nenhuma soja, nenhuma província de plantação. Elas não criam. Elas transportam o que estão lá, aquela região que está crescendo lá, né? E eu me lembro muito bem que eu estive para apresentar um projeto de bauxita lá para Vale, lá, e o doutor Eliezer estava em Düsseldorf naquela época. E aí, o engenheiro novo, meu chefe gostava de mim, me botou lá para fazer a apresentação, fiz a apresentação, e falou, sabe qual é o seu erro? Que vocês acham que tudo para o norte sobe. Então, vocês querem trazer uma carga daqui do Centro-Oeste e levar para Santos, pegar de Centro-Oeste e levar para o Paranaguá. Pô, vocês têm que... Os rios correm para lá, porra. Vocês têm que começar a pensar na bacia do Amazonas, na bacia do Tocantins, na bacia... quer dizer, na nossa cabeça, naquela época, era tirar qualquer coisa e trazer para Santos ou para Paranaguá, porque Vitória não aguentava e Rio de Janeiro não aguentava. E foi essa a ideia hoje da Ferrogrão, da Ferro não sei o que lá, da Grão não sei o que, da FICO, todas essas ferrovias que vão tirar o grão para a Europa e para a Ásia pelo Atlântico Norte, né, pô? Tá, joia. Então, acho que nós terminamos por aqui. Só temos que agradecer. Não, eu queria encerrar com uma coisa só. Então, sim, então encerramos. Lembra que eu falei aqui que tinha uma autorização que dependia da Transnordestina? Então, vocês querem novidade? A Transnordestina entregou ao governo brasileiro a ferrovia, devolveu e quer receber indenização do trecho de Salgueiro a Suape, que é o projeto da Enefe. Então, eles querem indenizar, a CSN quer ser indenizada pelos investimentos que fez entre Salgueiro e Suape, que passou para
para a União. O que a União vai fazer com essa ferrovia? Tá certo? Tá? Então, a Transnordestina agora é toda para P100, toda para... Não tem mais a transversal. A transversal agora é do governo brasileiro de novo. Vamos ver quem é que vai pegar isso aí. Precisa de novidade? Amanhã tem outra. Então, gente, é sempre perguntar e agora e lembrar que não basta fazer um plano atrás do outro, tá certo? Um programa atrás do outro. Não é assim que a iniciativa privada funciona. Funciona com resultados. E tem uma coisa que se não tiver, não funciona. Eu pertenço a um grupo que chama Rotary International, né? E nós temos o dever de monitorar aonde a gente bota o dinheiro. Isso é importantíssimo. Se eu tenho um projeto e eu não monitoro, não vou lá ver se o cara está botando aquele dinheiro no lugar certo, se ele comprou aquilo que ele pediu. É igual esses planos. Eu posso fazer um plano, se eu não monitorar, aí tem aquele... A ONG disse que nem 90% não saiu do papel. Pô. Gente, muito obrigado. Desculpe, eu estou com problema aqui. Não vou ficar em pé. Obrigado. Obrigado. Gostaria de chamar aqui o nosso presidente, Nelson Gomes, e nosso diretor técnico, o Rodrigo Pascoal, para entregar o certificado da participação na palestra, doutor Sérgio. E quem tiver com Haroldo, dá um abraço nele por mim. Tá? E o Queiroz nem se fala, né? Professor Sérgio, o nosso mais profundo agradecimento pelo tempo dedicado aqui em transmitir a sua experiência, as suas novidades, e tenha certeza que saímos daqui muito mais esclarecido, muito mais engrandecido, muito mais com conhecimento para poder brigar, lutar, e para que as ferrovias neste país voltem a ser uma realidade que foi lá no ano de 1942, lá que nós tínhamos 38 mil quilômetros de linha. Obrigado a todos, tenhamos um feliz retorno e até o próximo evento. Obrigado. Fazer a pergunta? Não, não fez. Não, mas...